Estamos começando mais um momento com Deus e o tema hoje é diferente para fazer a diferença. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias 3:18. Nesse texto sagrado nós vamos aprender que nós fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa, pois o próprio Senhor que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O povo de Deus é diferente do povo do mundo. Na antiga aliança, o Senhor escolheu o povo de Israel para ser diferente dos demais povos da terra. Êxodo 19, 4 e 6. Na nova aliança, o Senhor escolheu a sua igreja, a qual é constituída de todos os povos, raças, línguas e nações que creem em Jesus Cristo como o Filho de Deus, para fazer a diferença como luz do mundo e sal da terra. Em Êxodo 8:23, o próprio Senhor deixou claro a Faraó que seu povo é diferente do povo pagão, dizendo: farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Na nova aliança, a igreja do Senhor é reconhecida pelas Escrituras como Israel de Deus, Gálatas 6:16. Em Tito 2:14 está escrito que a igreja do Senhor é um povo exclusivamente seu, especial e zeloso e de boas obras. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa e corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2:15. Em 1 Pedro 2, 9 e 10 está escrito que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o povo de Deus, ele é diferente do povo do mundo. Não pode compactuar com o pecado, com coisas erradas. E estamos vivendo aí um tempo que o amor de muitos já tem se esfriado e muitos têm aceitado tudo, aceitado o pecado, aceitado as coisas erradas. E o evangelho, ele continua sendo o mesmo. O evangelho que liberta, que transforma, que cura, que salva. A palavra do Senhor continua com o mesmo poder. Eu não consigo entender como é que ainda tem pessoas que querem discutir sobre isso em relação a ser diferente para fazer a diferença. Se a Bíblia está falando que é algo, é assim, pronto. A Bíblia diz que nós devemos, nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. Então nós que servimos a Deus, nós temos que ser diferente. A própria palavra fala também lá em Timóteo, que um obreiro, para se apresentar aprovado, ele tem que ter um bom testemunho, para que ele não venha cair nas fofocas, nas ciladas de Satanás, e se manter aprovado, com um bom testemunho, fazendo a boa obra, não levantando murmuração, não levantando fofoca, não devendo para os outros, mas fazendo as coisas certas, da forma certa, da maneira certa, da forma correta. Claro que perfeito é só Deus, ninguém é perfeito, mas quando nós buscamos ao Senhor, nós podemos se aproximar da perfeição de Deus, porque é Deus que vai trabalhando. E a Bíblia diz que nós só alcançamos a misericórdia se nós se arrependemos dos nossos pecados. Eu vejo pessoas aí que não querem se arrepender dos pecados, e o evangelho, ele não veio para agradar ninguém, ele veio para confrontar, veio para salvar, para libertar, para transformar, e para entrar no céu. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. O preço já foi pago, mas nós devemos querer, devemos lutar por isso, porque a Bíblia diz que o reino dos céus, ele é conquistado à força, mas é a força de perseverar, a força de se manter aprovado, porque o próprio apóstolo Paulo disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, irmãos, eu venho aqui fazer esse vídeo aqui, não como um desabafo, mas para que nós venhamos levar as coisas do Senhor mais a sério. Você que é líder, você que cuida de uma igreja, você que está na frente de um trabalho, porque às vezes pessoas postam tantas coisas, mas o erro está dentro, muitas vezes, da igreja. Não estou aqui dizendo que a minha igreja é perfeita, porque não é. Todas as igrejas são boas. Muitas vezes o problema está nas pessoas, mas eu quero dizer aqui que nós que fomos chamados para servir ao Senhor, nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer a diferença. Não podemos compactuar com o pecado, com coisas erradas. E naquele dia, a Bíblia diz que tudo que está escondido vai aparecer. Então é melhor levar as coisas sério com Deus do que levar as coisas de brincadeira de qualquer jeito. Porque
pelo menos o Deus que eu conheço e que está escrito, que fala na palavra, ele não compactua com o pecado, com coisas erradas. Muitas pessoas já não têm mais nem reverência à palavra, já não têm mais nem respeito à palavra. Está uma palhaçada que muitas vezes pessoas sobem no altar de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira. As coisas de Deus não são assim, as coisas de Deus são sérias. Eu penso assim, irmãos, no meu pensamento, na minha ótica humana, que se fosse para ser do jeito que nós era lá no mundo, Jesus Cristo, ele não morreria na cruz do Calvário, não pagaria o preço por nós. Se fosse para ser de qualquer forma no pecado, ele não iria dar o seu sangue precioso ali pela minha vida e pela tua. Ele não iria libertar nós de um mundo de pecado, de um mundo de erro, de engano, porque nós estamos aqui lutando, estamos persistindo para um dia morar no céu, né? Então tem pessoas que sabem que estão no pecado e querem continuar no erro, né? Pulando de igreja em igreja, pulando de galho em galho, né? Não quero dizer aqui que estou falando isso para ofender alguém, não, estou falando isso porque Deus colocaram no meu coração. E esse tema Deus colocou no meu coração diferente para fazer a diferença, porque nós temos que ser diferente, nós somos o povo de Deus, nós não podemos compactuar com coisas erradas, porque Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, ele não compactua com o pecado, ele não é complacente. Se você for olhar na palavra, você vai ver que de muitas pessoas ele teve a consequência dos pecados. O próprio Davi, que era segundo o coração de Deus, ele pecou e teve consequência os seus pecados, e quando pecamos ele tem consequência os pecados que fazemos. Então não podemos pensar porque Deus ele é misericórdia e graça que nós podemos continuar fazendo as coisas erradas de qualquer forma, de qualquer jeito. E venho aqui falar isso aqui conduzido pelo Espírito Santo, que há muitos lugares aí que pessoas não estão vigiando, estão deixando qualquer um pregar, qualquer um subir em cima do altar. Pessoas que, às vezes até macumbeiros têm subido em cima de altares aí pregando, pessoas que nem se libertaram da macumbaria, das coisas que não agradam ao Senhor, estão querendo dizer que servem a Deus. A própria Bíblia diz que não tem como agradar dois senhores, porque um vai agradar e o outro vai desagradar. Então, irmãos, eu peço aqui nesse vídeo para que você que serve a Deus, que ama o Senhor, que está levando a obra a sério, continue levando a obra a sério. Você que tem pregado a verdade, prega a verdade mesmo. Doa quem doer, gosta ou não gosta, porque o nosso compromisso, irmãos, é com Deus. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar ao Senhor. Então continue sendo a diferença. E você que ainda não é a diferença, procure fazer a diferença, procure levar as coisas do Senhor a sério, porque Deus ele está vendo todas as coisas, ele contempla tudo, ele vê todas as coisas. Você pode muitas vezes enganar o teu líder aí, enganar a igreja, mas Deus ele está vendo, ele está contemplando tudo. E muitas vezes eu vejo pessoas assim, falando coisas que Deus não mandou falar, profetizando coisas que Deus não colocou para profetizar. E eu aprendi algo com Deus assim, irmãos, que quando Deus ele fala conosco, que nós não ouvimos a voz dele, ele não vai mudar a palavra. Se você não ouviu a voz do Senhor, por que ele vai mudar a palavra? Ele não é um Deus de confusão, ele é um Deus do certo, ele é um Deus da verdade. Então vamos ser a diferença, né? Vamos nós fazer a diferença. Se os outros não querem, faça você a diferença, porque Deus chamou você e te escolheu. E aqui eu quero citar alguns homens que fizeram a diferença também aqui na obra do Senhor e na palavra, que você pode encontrar lá. Enoque, ele fez a diferença em sua geração porque ele andava com Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus, que será arrebatado enquanto o Senhor. Enoque andou de uma forma tão sobrenatural com Deus, né, que o próprio Deus arrebatou ele e levou ele para si. José fazia diferença em qualquer ambiente que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. Se você for ler lá em Gênesis 39, você vai ver lá sobre a história de José, que o próprio faraó viu que o Espírito de Deus estava sobre José, né, pela forma que José se comportou e pela forma que José interpretou o sonho. Samuel fez a diferença no meio da sua geração, porque era um homem honesto e ninguém tinha do que lhe acusar. Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração um propósito bem definido de servir ao Senhor. Nós vemos aqui Daniel ainda foi criança para a Babilônia, ainda quando ele era pequeno, e não se corrompeu com os manjares, as riquezas da Babilônia. Continuou servindo a Deus da forma que Deus ali chamou ele. Ele continuou servindo a Deus, adorando o Senhor, e Deus o honrou.
E algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meia geração que viveram. E para encerrar, um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças que, apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas. Calçado com os sapatos da preparação do Evangelho da Paz, podemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. E por isso o Senhor sempre exige que o seu povo seja diferente do mundo. Que Deus possa te abençoar realizando teus sonhos e teus projetos. E lembre-se, vamos fazer a diferença. Faça você a tua parte, que o resto Deus ele vai fazer. Mas devemos ser sinceros e humildes na presença do Senhor, porque Deus ele conhece todas as coisas. E não falo isso aqui para bater ninguém, não falo isso aqui para querer afrontar ninguém. Falo isso porque Deus colocou no meu coração e porque a palavra do Senhor, ela tem esse poder de confrontar nossas vidas. E quem estiver no pecado e quem estiver fazendo errado vai ser confrontado pela palavra. Que Deus te abençoe. Amém?